Boa tarde para todos vocês, sou a pastora Yara, da Igreja Arca da Aliança, e como sempre eu gosto de deixar uma palavra de devocional, uma palavra que venha lá dos altos céus para a minha vida e para a tua vida. A palavra de hoje, profética, encontra-se em Efésios, capítulo 6, versículo 10, que diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, resisti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos de lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, e ainda ficar firmes. O que me chamou muita atenção, irmãos, nesta palavra, foi esse último versículo. Falou forte no meu coração. Aqui diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Resistir no dia mau e depois permanecer firme. Irmãos, nós estamos mesmo em dias maus. Estamos num tempo em que foi desencadeado muitas hostes malignas e os demônios estão atacando de uma forma feroz, terrível na terra. E muitas famílias têm sido alvejadas, têm sido atacadas por demônios, famílias inteiras. Só que tem uma coisa, irmão, nós temos o poder de Deus, nós somos filhos do Deus Altíssimo, e nós temos que estar preparados para essa guerra, porque essa guerra é no âmbito espiritual, não é no âmbito carnal, não é que é espiritual. A nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, é contra principados e potestades, dominadores do mundo celestial, da força da maldade. Irmãos, o demônio, ele não vem brincando, ele não vem assim, brincando com as pessoas. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor, ele falou que nós somos mais que vencedores. Eu sou mais que vencedora. Você é mais que vencedor. Nós temos que ir para o campo de batalha, assim como Davi. Davi, ele viu aquele filisteu que estava afrontando o exército do Deus vivo, e ele foi até o filisteu. O filisteu, quando viu Davi, ele falou assim: vou arrancar tua cabeça e vou colocar ali a mostra no arraial. E ele falou: você vem a mim com espada, com escudo, e eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Davi, ele viu o conflito, e ele viu que aquele conflito era no campo espiritual. Ali era uma guerra entre aqueles deuses falsos e o Deus Pai Todo-Poderoso. E ele foi, e ele enfrentou, e Deus deu vitória, apenas com uma funda e com uma pedrinha. Ele jogou a pedrinha, gravou ali na testa do gigante, o gigante tombou. Ele pegou a espada do gigante, cortou a cabeça do gigante, e ali foi ele que colocou ali a cabeça do gigante no arraial. Então, irmão, aquilo que o inimigo queria fazer contra ele, Deus deu graça para ele, e Deus reverteu a história, e Deus deu vitória para Davi. Mas por que Davi ganhou? Porque Davi não olhou para o tamanho do gigante. Se ele tivesse olhado para o tamanho do gigante, ele tinha perdido a batalha. Se ele tivesse olhado para a espada do gigante, ele teria perdido. Se ele tivesse olhado as circunstâncias dos problemas, ele teria perdido. E muitas vezes, irmão, perdemos batalha porque ficamos com medo do inimigo. O inimigo vem mesmo para nos derrubar, vem para nos derrotar, vem para tentar acabar com a nossa vida. Mas daí, irmãos, nós temos que se levantar e nós temos que usar as armas espirituais. Quais são as armas espirituais?
oração intensa. Temos que orar, temos que buscar o Senhor para nos revestir do mal através da oração. Temos que jejuar porque o jejum é uma disciplina espiritual. Temos que estudar muito a palavra, temos que orar na madrugada, nos colocar na presença do Senhor. Temos que nos preparar para essa guerra. Essa guerra é real no mundo espiritual, mas muitos cristãos nos dias de hoje estão dormindo. A igreja está adormecida. E por causa disso, o inimigo, ele tem avançado. Ele tem entrado por brechas que muitas vezes as pessoas abrem. Ele encontra a legalidade e ele entra. E ele tem devastado famílias. Ele tem destruído lares. Pessoas têm se separado. Ele tem lançado muitas enfermidades na terra. Pessoas têm morrido. Por quê? Porque não estão ali alicerçados no caminho do Senhor. Não estão guerreando. E ele tem lançado também muitas brigas e confusões dentro de casa. Pai contra filho, filho contra pai, a mãe contra filhos, parentes têm brigado entre si. Problemas, tem lançado problemas dentro da igreja, dissensões, fofoca, confusão. Isso tudo parte do inimigo. Mas a igreja de Cristo tem que se levantar, principalmente nos dias de hoje. Porque aqui no final dessa mensagem fala bem assim. Olha, achei linda essa parte aqui, ó. Estais por firmes. O que é estar firme? Oração, jejum, estudo da palavra, oração da madrugada. Tendo cingido vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça. E aqui também fala no versículo 3. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau. E havendo feito tudo isso, ainda fica firme. Temos que colocar armadura. Temos que resistir para os dias maus, e os dias maus é agora. Nós estamos em tempo de dores, nós estamos em tempo de guerra. O inimigo está se levantando com fúria, por quê? Porque ele sabe que estamos no tempo do fim. Está tudo para encerrar, está tudo para acabar, mas as pessoas não estão acreditando. Não estão acreditando no arrebatamento da igreja, as pessoas não estão acreditando que estamos no tempo do fim. E isso, irmãos, está causando o quê? Um afastamento até, uma apostasia, porque as pessoas, em vez de buscarem a Deus, estão se apostatando da fé, estão se afastando das coisas de Deus. E nós não podemos nos afastar. Agora é momento de guerrear, agora é momento de seguir em frente, agora é momento de lutar. Prepare-se para a guerra é real no mundo espiritual. Se você estava de braços cruzados, se você estava descansado, se você não estava lutando, agora começa a se levantar, porque os dias são maus. Estamos no tempo do fim. A igreja precisa de um avivamento. A igreja precisa se avivar. Nós precisamos nos avivar. Nós precisamos o quê? Tomar ali a arma do Espírito. Nós precisamos pedir para o Senhor, nos reveste com a sua armadura, Jesus, para que nós possamos ser soldados de Cristo. Você tem que se alinhar, você tem que se colocar, você tem mesmo se colocar na posição ao qual Deus se chamou, para que você seja um soldado de Cristo. E Deus quer isso de mim, Deus quer isso de você. E muitas vezes, irmãos, não temos força nem de orar pela nossa própria casa. Muitas vezes está um rebuliço dentro do nosso próprio lar. Deus está me mostrando aqui, ó, pessoas ao qual a sua casa tem sido alvejada por demônios, problemas de miséria, de pobreza, assim, de faltar as coisas mesmo, faltando as coisas dentro de casa. As pessoas às vezes não têm dinheiro para comprar até o próprio pão. Por quê? O que é isso? Está na igreja, está servindo a Deus, mas por que veio essa pobreza? Por que veio essa miséria? Pobreza, não só pobreza, mas problema também de enfermidades. Deus também mostrou problema de enfermidades, problemas em várias áreas, conjugais, problemas conjugais. O que é isso? Guerra espiritual, demônio entrando, os demônios entrando, devastando famílias, acabando com tudo. Mas chegou a hora do povo de Deus se levantar. Agora é a hora do povo de Deus se levantar. Se você está passando por isso, pastor, eu estou passando por isso.
Na minha casa, parece que está mesmo um rebuliço tão grande. É em várias áreas, pastor. Várias áreas da minha vida, a senhora não sabe mais. Dentro da minha casa está acontecendo isso mesmo que a senhora falou. Problemas em várias áreas da minha vida. Se está acontecendo isso com você, então logo em seguida nós vamos estar orando. Eu vou estar orando por você. Nós vamos estar repreendendo o mal. Nós vamos estar entrando em guerra. E você vai estar orando junto comigo. Se você estiver passando por isso, seu inimigo está entrando com fúria dentro do teu lar, da tua casa, você vai orar agora comigo. Então fecha os teus olhos e vamos entrar em guerra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu não aceito, Pai, o inimigo entrando nessas casas, nesses lares, Pai, destruindo, Senhor, essas famílias, entrando no casamento, entrando terrivelmente na área financeira, Pai, fechando as portas, que as pessoas, Pai, não conseguem mais pagar suas dívidas. Pessoas, Pai, que já estão, Senhor Jesus, com seus nomes sujos, estão na inadimplência, estão, Senhor Jesus, ó Pai, sendo com nome sujo. Por que, Senhor Deus? Porque estão, Senhor Jesus, sendo alvos do inimigo. Senhor Jesus, pessoas que estão com problema na saúde, Senhor Jesus, problema grave de saúde, problema grave, Senhor Jesus, de briga, confusão, o inimigo entra dentro dos lares, querendo destruir os lares, mas agora, Pai, em Teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu me levanto agora, Senhor, em Teu nome, repreendendo todo o mal, e você que está com esse problema agora, começa a orar, levanta as tuas mãos agora, levante com fé, ore junto comigo, ore pela tua casa, ore pela tua família, ore pelos teus filhos agora, ore pelo teu casamento, ore pelas tuas finanças agora, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu me levanto agora em teu nome, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que o Senhor entre agora, Pai. Entra nesse lar, entra nessa casa agora, Pai, e vai quebrando todas as muralhas de Satanás, vai quebrando, Senhor, todas as algemas do diabo, vai quebrando, Senhor, todo o mal, que essas casas tenham libertação, Senhor, que eles possam, Senhor, estar dando testemunho, Senhor, aqui nesse canal, Pai, que o Senhor entrou lá, envia anjos lá, Senhor, naquela casa, vai quebrando as muralhas, vai quebrando, Senhor, o mal, que o inimigo bate em retirada, e que esses lares sejam libertos para a honra e glória do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Que o amor do Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e a mais doce consolação do Espírito Santo esteja sobre a minha vida, a tua vida, hoje e para sempre. Amém, Jesus!